Uma decisão anunciada pelo governo brasileiro pode marcar um novo capítulo na forma como o país busca recursos no mercado internacional. Pela primeira vez, o Brasil pretende emitir títulos da dívida pública diretamente no mercado financeiro chinês, utilizando a moeda da China em vez do dólar ou do euro. Mas afinal, por que essa decisão chamou tanta atenção nesses últimos dias? Será que ela pode beneficiar a economia brasileira? E por que esse movimento também desperta interesse dos Estados Unidos e da própria China? É isso que você vai entender agora. Seja muito bem-vindo, você está no BR Econo News, onde as principais notícias da economia são explicadas de forma simples e objetiva. Bora para a notícia então? O governo brasileiro anunciou que pretende emitir até 5 bilhões de yuans, o equivalente a aproximadamente a 735 milhões de dólares, por meio dos chamados Panda Bonds. Títulos de dívidas emitidos por governos ou empresas estrangeiras diretamente no mercado financeiro chinês. Na prática, emitir um título de dívida não significa que o governo está captando recursos de investidores. Em troca desse dinheiro, o país se compromete a devolver um valor no futuro acrescido de juros. É um mecanismo utilizado por diversos governos ao redor do mundo para financiar investimentos e administrar a dívida pública. Até aqui, nada muito diferente do que o Brasil já fez. A novidade está justamente na moeda escolhida. Historicamente, grande parte da dívida internacional brasileira é emitida em dólar ou em euro. Agora, ao recorrer ao mercado chinês e emitir títulos em yuan, o governo busca diversificar suas fontes de financiamento e reduzir sua dependência dos mercados tradicionais. Mas existe um motivo financeiro muito importante por trás dessa decisão. Segundo a análise apresentada, enquanto títulos públicos emitidos em dólar costumam pagar juros entre 4,5% e 5,5% ao ano, para prazos de aproximadamente 10 anos, os Panda Bonds oferecidos pela China têm apresentado custos próximos de 1,7% a 1,8% ao ano. Essa diferença representa uma economia significativa para quem precisa captar recursos. Em outras palavras, quanto menores forem os juros pagos pelo governo, menor tende a ser o custo dessa dívida a longo prazo. E esse benefício não fica restrito apenas ao setor público. Um dos objetivos dessa estratégia é abrir caminho para que grandes empresas brasileiras também possam emitir títulos diretamente no mercado chinês no futuro, aproveitando taxas de financiamento potencialmente menores. Isso reduz o chamado custo de capital, ou seja, o custo que empresas e governos têm para conseguir recursos destinados a investimentos. Na prática, quando uma empresa consegue captar dinheiro pagando menos juros, sobra mais espaço para investir em expansão, novos projetos, modernização e geração de empregos. Existe inclusive um exemplo citado durante a reportagem abordada. A Suzano já realizou uma emissão semelhante em 2024 por meio dos Panda Bonds, captando mais de 160 milhões de dólares com custo próximo de 3% ao ano, uma taxa bastante inferior às alternativas disponíveis em outros mercados internacionais. Mas existe outro aspecto dessa decisão que vai além da economia. Ela também possui um importante componente geopolítico. Durante décadas, a maior parte das operações financeiras internacionais foi realizada utilizando o dólar americano como principal moeda de referência. Ao emitir dívida diretamente em yuan, o Brasil passa a diversificar suas formas de financiamento sem depender exclusivamente da moeda norte-americana. Isso não significa abandonar o dólar ou romper relações com os Estados Unidos, pelo contrário. Segundo a análise apresentada, trata-se de uma estratégia de diversificação, assim como um investidor procura não concentrar todos os seus recursos em um único ativo. Um país também pode buscar diferentes mercados para financiar sua dívida. Essa estratégia reduz os riscos e amplia as opções disponíveis para futuras operações financeiras. Ao mesmo tempo, esse movimento também interessa a China.
Nos últimos anos, o governo chinês vem trabalhando para ampliar a utilização internacional do yuan e aumentar a sua participação no sistema financeiro global. Um dos exemplos citados é o fortalecimento do CIPS, Sistema Chinês de Pagamentos Internacionais, criado como alternativa tradicional à SWIFT, plataforma amplamente utilizada pelas instituições financeiras do mundo para realizar transações internacionais. Além disso, Brasil e China já possuem mecanismos que permitem realizar parte das operações comerciais diretamente entre o real e o yuan, reduzindo a necessidade de utilizar dólar como moeda intermediária. Essa mudança pode trazer maior eficiência para empresas que mantêm relações comerciais entre os dois países. Outro fator que ajuda a explicar essa aproximação é o próprio comércio bilateral. A China continua sendo o principal parceiro comercial do Brasil, especialmente nas exportações de produtos do agronegócio e de commodities. Por isso, ampliar também a integração financeira acaba sendo visto como um passo natural dentro dessa relação econômica. Ainda assim, especialistas destacam que esse movimento exige um equilíbrio, claro. Mesmo buscando novas fontes de financiamento, o Brasil continua mantendo importantes relações econômicas com os Estados Unidos e outros mercados internacionais. Por isso, a estratégia apresentada pelo governo não é substituir um parceiro pelo outro, mas ampliar as possibilidades de captação de recursos e reduzir os custos sempre que isso for financeiramente vantajoso. No fim das contas, a emissão dos primeiros Mandaballs representa muito mais do que uma simples operação financeira. Ela sinaliza que o Brasil pretende diversificar suas fontes de financiamento, reduzir os custos da dívida pública e fortalecer sua presença em um dos maiores mercados financeiros do mundo. Agora, resta acompanhar como será a receptividade dos investidores chineses e se essa primeira emissão poderá abrir espaço para novas operações no futuro, tanto para o governo quanto para empresas brasileiras. E claro que isso reforça que o Brasil deve manter-se alerta nessa parte de emissão de novas dívidas lançadas em outras moedas. Essas foram as principais informações sobre essa nova estratégia de financiamento anunciada pelo Brasil. Se você quer continuar acompanhando as notícias que realmente movimentam a economia, o mercado financeiro e os investimentos, inscreva-se aqui no BR Econo News, ative as notificações e acompanhe os nossos próximos vídeos. Eu sou o Breno do BR Econo News e nos vemos na próxima notícia. Até mais!